dia a todas e a todos. Sem delongas, eu passo a palavra ao coordenador do programa de pós-graduação em Direito, mestrado e doutorado da Universidade de Caxias do Sul, professor Dr. Leonardo de Camargo Subtil, para que dê as boas-vindas à nossa convidada e também a todas e a todos que prestigiam esta atividade. Professor Leonardo, o senhor está com a palavra. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar aqui, muito especialmente, a nossa convidada de hoje, então, que foi, né, uma sugestão muito bem-vinda do nosso coordenador da Comissão de Avaliação, Autoavaliação e Relações com a CAPES, professor Wilson Steinmetz, a quem eu agradeço por ter feito, né, esse convite, mas então, o meu agradecimento especial à doutora Amanda Tomé, né, pela gentileza em ter intervindo à nossa universidade, ainda que virtualmente, nesse momento. Também gostaria de dizer que esse evento é um evento chave para o nosso programa. Nós estamos em um processo de amadurecimento do nosso programa de doutorado em Direito, né, com ênfase em Direito Ambiental. E esse evento também foi aberto, evidentemente, a outros doutorandos, né, de outras áreas da universidade, que também poderão né, ter uma manhã de enriquecimento em relação às diversas problemáticas que envolvem uma tese de doutorado. Então, nesse sentido, eu gostaria de reafirmar esse agradecimento, a gentileza do comparecimento, né, em ter essa disponibilidade de estar conosco aqui hoje pela manhã, doutora Amanda, e ficamos realmente muito contentes em recebê-la, nesse primeiro momento de forma virtual, e quem sabe num momento posterior, né, com a pandemia passando presencialmente. Então, lhe agradecendo mais uma vez, agradecendo também a presença de todos, os nossos doutorandos, demais discentes, tanto do nosso programa de pós-graduação, como de outros programas, né, de pós-graduação da universidade, também cumprimentando aqui os meus colegas professores, né, faço esse agradecimento e vou passar de imediato a palavra aqui ao professor Wilson Steinmetz para coordenar os trabalhos. Professor, microfone, por gentileza. Sorry. Então, obrigado, professor Leonardo, pelas palavras iniciais. A professora Amanda Costa Tomé Travincas é a nossa convidada. A professora Amanda, ela tem doutorado e mestrado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Nesta mesma instituição, ela realizou o seu pós-doutorado em 2018. Ela é graduada em Direito pela Universidade Federal do Maranhão. Tá? É professora do Centro Universitário Dom Bosco, em São Luís do Maranhão, e é a coordenadora, creio que se chama coordenadora local, né, professora, do mestrado interinstitucional em Direito, que existe uma parceria entre o Centro Universitário Dom Bosco e a PUC, né, aqui do Rio Grande do Sul. Tá? A professora Amanda é a vencedora do Prêmio CAPES de Tese 2017, para a melhor tese do direito defendida no ano de 2016. O título da tese da professora Amanda foi A Tutela Jurídica da Liberdade Acadêmica no Brasil, tá? Tendo como subtítulo A Liberdade de Ensinar e Seus Limites. Esta tese tem uma versão editorial pela Livraria dos Advogados Editora, aqui de Porto Alegre, no ano de 2018. Ela também é a vencedora do Grande Prêmio CAPES de Tese 2017, da grande área de Ciências Humanas, Linguística, Letras e Artes, e Ciências Sociais Aplicadas e Multidisciplinar, né?
realmente um título interessante, né? Imagino que ela sinta muito orgulho disso. Prêmio Aurélio Buarque de Holanda. Tá? Outros detalhes, né, vocês poderão, evidentemente, consultar no currículo Lattes da professora Amanda. Rapidamente, há cerca de uns mês e meio, 2, talvez, me ocorreu a ideia. Professora Amanda, eu não me recordo, eu sabia do caso da professora Amanda. Eu me lembro que num grupo de professores, quando a professora Amanda foi declarada a vencedora, eu faço parte de um grupo de professores do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Goiás, Brasília, Paraná, onde que nós fazemos algumas discussões informais. Então, ali naquele grupo de WhatsApp foi dito, olha, uma pessoa da área do direito recebeu, né, o tal prêmio, tal tese, né? Então, ali eu tomei conhecimento, professora Amanda, né, disso, isso já faz um bom tempo, evidentemente, e mais recentemente, então, 1 mês e meio, 2, eu tive a ideia, né, de fazer uma atividade, né, convidando-a, né, para falar sobre o processo de planejamento, elaboração, de confecção de uma tese de doutorado. Tá? Eu acho que muitos professores hoje discutem isso em diferentes instâncias, às vezes mais informais do que formais, né? Sobre os desafios, né, que existem para a elaboração de teses, né? Especialmente na área do direito, né? A começar até por o que é uma tese de doutorado na área do direito. Né? Fiz esse contato com a professora Amanda, ela gentilmente e de forma, até eu senti um certo entusiasmo, a professora Amanda, né, aceitou, né? Acho que até, segundo ela me disse, ficou um pouco surpreendida, né, com o convite, né, um pouco inusitado, porque normalmente nós somos convidados a falar sobre o objeto da nossa tese, né, e não sobre o processo, a elaboração e a configuração. Bem, já me estendi muito, professora, fique muito à vontade para fazer a sua participação, a sua intervenção. Professor Wilson, muito obrigada. Eu lhe cumprimento e cumprimento a professora Ana, o professor Leonardo e todos os presentes. De fato, para mim foi uma grande surpresa e uma honra, porque, como havia dito no nosso primeiro contato, normalmente os momentos de discussão são momentos de discussão sobre o objeto da tese, não sobre o processo. E eu desconheço, inclusive, nunca participei de outra circunstância de discussão desse processo que me parece que seja um processo tão relevante e determinante sobre o objeto, a qualidade do objeto do trabalho final. E desde o convite que me foi feito pela Universidade de Caxias do Sul, que eu terei o maior prazer de conhecer fisicamente, né, pessoalmente, em outra oportunidade, eu fiquei pensando o que eu poderia falar, dividir com vocês que não configurasse. Acho que tem alguém na fila, professor, pedindo para entrar. Acho que não configurasse apenas uma descrição de uma experiência muito pessoal minha, né, que tivesse algum valor, digamos assim, não universalizável, enfim, em uma extensão absoluta, mas que fizesse sentido para outras pessoas e, ao mesmo tempo, não descambar, não acabar enveredando por um caminho de alguma exposição metodológica muito acentuada, porque eu penso que não é o motivo, né? Não é um encontro para discutir técnica de metodologia científica e coisas do tipo. Então, eu pensei em conversar com vocês, em falar um pouquinho sobre um pouquinho das duas coisas, um pouco da minha experiência, do que foi elaborar a tese e, obviamente,
rapidamente dividir com vocês, é a primeira vez, inclusive, que eu vou dividir alguns documentos que eu tenho do processo de elaboração da tese, dividir com vocês materializado o percurso que eu fiz. E, para isso, o que eu pensei? Enquanto eu elaborava essa ideia, eu fiquei pensando nas perguntas, fiquei tentando recordar as perguntas que eu me fiz, os questionamentos que surgiram para mim, que foram surgindo para mim durante o processo de elaboração da tese. Né? Primeiro, eu acho que eu preciso contextualizar. Minha tese, o trabalho que eu desenvolvi é relacionado ao tema da liberdade acadêmica, né? A liberdade de ensinar propriamente no âmbito do ensino superior. E aí eu devo dizer para vocês que, nesse sentido, a escolha do meu tema, e eu penso que, de alguma maneira, isso me favoreceu bastante, né? A escolha do meu tema esteve profundamente relacionado com a minha atividade profissional. Né? Eu até ousaria dizer que, se não fosse a minha vivência em sala de aula, né, se não fossem as experiências que eu tive, algumas absolutamente felizes e outras nem tanto, em sala de aula, na graduação, o incômodo inicial, né, para identificação de um problema e desenvolvimento de uma pesquisa talvez não tivesse surgido. E aí, então, como eu dizia, eu fui repensando ali, recobrando as perguntas que eu me fiz para executar esse processo de delimitação de escolha do tema, delimitação do tema, construção do projeto e depois a elaboração da tese. Eu também vou dividir com vocês uma coisa, assim, uma questão da minha experiência. Eu fiz o mestrado em Porto Alegre, né, no Rio Grande do Sul, depois eu regressei para o estado do Maranhão. Eu sou de São Luís, eu me formei na Universidade Federal do Maranhão e aí fiz o mestrado na PUC do Rio Grande do Sul. Quando eu regressei, eu não pensava em voltar e fazer o doutorado em tão pouco tempo, né? Eu julgo que foi até um tempo pequeno, né? Se passaram 2 anos e meio, mas acabou que as circunstâncias favoreceram e eu, então, me desloquei novamente para Porto Alegre. Só que, nesse intervalo entre o mestrado, o retorno daqui, né, o término do mestrado e o início do doutorado, eu ainda fiquei mais um ano aqui em São Luís antes de ir para Porto Alegre novamente para o doutorado. Eu não só comecei efetivamente a dar aula na graduação de Direito, como também, em virtude de algumas circunstâncias de modificação da configuração do corpo docente da instituição na qual eu trabalho até hoje, eu assumi primeiramente no núcleo de prática, no núcleo estruturante do curso de Direito, a pasta de pesquisa. E logo em seguida, o meu coordenador de curso precisou sair do estado do Maranhão para fazer o doutorado, e eu assumi a coordenação do curso de Direito aqui por 1 ano e meio. Isso tudo somado foi fulcral, foi realmente fulcral para o desejo inicial, né, de pensar o tema da liberdade acadêmica, né, e da liberdade de pesquisa. Acho que eu consigo dividir uma tela aqui com vocês? Acho que sim, né? Certo. Então, bom, nesse processo, começando agora efetivamente as perguntas que eu fui me fazendo, né, para pensar nesse roteiro. A primeira coisa que me ocorreu foi em que área que eu vou escrever o meu trabalho, né? E tendo identificado um tema que eu gostaria de escrever, o tema da liberdade acadêmica, em que área que eu ia desenvolver esse tema, que eu gostaria de desenvolver esse tema. Meu percurso de formação desde a graduação, muito apaixonada pelo direito constitucional, né? Eu fiz iniciação científica em direito constitucional, depois fiz um mestrado em direito constitucional também, na ocasião em que eu conheci a obra do professor Wilson Steinmetz, e eu não poderia ir para outro segmento. Acho que até é possível que alguém tenha uma formação ou execute um projeto de dissertação em uma área e depois, no doutorado, acabe escolhendo uma outra área de pesquisa e desenvolvimento da tese.
No meu caso, eu não achei providencial isso. Achei que eu teria que correr atrás de alguns anos de não dedicação tão intensa a uma outra área do direito, e eu poderia, era mais estratégico, me valer das leituras, enfim, das leituras de base que eu já tinha no âmbito do direito constitucional. Então, a primeira definição que eu fiz, depois de escolher propriamente o tema, foi que eu desenvolveria esse tema no âmbito do direito constitucional. Só que o tema da liberdade acadêmica, à medida que eu fui lendo um pouquinho mais, eu comecei a observar, o que não é absolutamente nenhuma novidade, acontece com qualquer temática, que este tema, se eu enclausurasse ele no âmbito do direito constitucional, eu perderia muito. Mas se eu afrouxasse, talvez eu entrasse em áreas, certamente eu entraria em áreas nas quais eu não tenho domínio, ou eu teria talvez alguma dificuldade maior para desenvolver. Então, qual é a justa medida entre fazer um trabalho honesto, né, que não desconsidere que existe um entorno que também se preocupa com esse objeto e de pesquisa, né, e não se imiscuir em alguns caminhos, né, em algumas trilhas, em relação às quais a gente não tem, porque, enfim, há uma série de limitações normais na formação de qualquer pessoa, né? A gente não tem um absoluto domínio. Então, eu comecei a fazer, vou dividir com vocês a minha primeira tela, que é... Deixa eu ver se eu consigo aqui, eu não estou tão familiarizada com o Google Meet. Na base da tela tem uma flecha, né, uma seta, né? Certo. Se você clicar nessa tela, você está com um Word, um PDF aberto? É um Word. Então, acho que você tem que clica na seta, depois ali vai aparecer uma janela, isso, né? Aí, quando você clicar, vai te mostrar o que você tem aberto, o Word. Mas tem que deixar aberto o Word, né? Já tem que deixar aberto ele. Ele está aberto, não tô... Deixa só um minutinho. É possível compartilhar o Word, com certeza. Uhum. Sim. Sim. Tu usas mais o Teams, é isso? A gente usa o Teams na faculdade e o Zoom também. Espera aí, eu vou conseguir. Não, tranquilo. Senão você me envia aqui, eu projeto. Vou tentar mais uma vez. Estando aberto o Word, aí beleza. Ótimo, acho que agora vai. Agora eu consigo abrir o que eu quiser, é isso? Isso, agora. Vocês conseguem ver o Word agora? Sim, é Decomp 9, né? Exatamente. Então tá dando para ver, né? Tá um pouco pequena a tela, né? Acho que você está compartilhando também. Agora sim, se você aumentares um pouco mais aí, um pouquinho mais ainda. Agora vamos ver. Solicitar, vai ter que pôr o óculos. Deu, agora sim, perfeito. Tá bom, eu aumentei, eu fiquei sem olhar. Esse é o problema daí, qualquer problema a gente avisa, fica tranquilo. Tá. Então tá bom. Então, bom, como nós eu dizia, estamos te vendo, tá? Tá ótimo. Mas eu acho que você não nos vê, né? Exato. Então, esse foi o meu primeiro processo de definição da área da escrita, né? Eu comecei a produzir, professor Wilson e colegas, eu comecei a produzir esses documentos, né? Que são documentos meus, eu só realmente dividi com o meu orientador na ocasião, e eles nem sequer estão na tese propriamente, né? Eu pensei em executar isto porque me favorecia a compreensão, a clareza do que eu estava pensando, né? Então, claro que cada um tem uma forma de trabalhar, mas essa forma funcionou muito para mim. Então, eu escolhi a temática, né? Eu considerei um fato da vida que me interessava estudar, né? Que é o processo de aprendizagem, de ensino, de pesquisa, divulgação do pensamento. Aí eu identifiquei aqui as áreas em que essa abordagem poderia ser
esse tema poderia ser abordado, algumas das áreas, né? E aí, logo na sequência, considerando que eu estava vinculada a um programa de pós-graduação em Direito, obviamente, é no Direito que esse tema foi abordado, e dentro do Direito, sob qual perspectiva, né? Do Direito Educacional, da Filosofia do Direito, da Teoria do Direito Constitucional, enfim, do Direito Constitucional, né? Então, eu escolhi aqui a área do Direito Constitucional. Pois bem, aí começou logo na sequência, eu comecei a fazer uma série de delimitações a partir disso, né? E eu vou pontuá-las e explico mais na sequência por quê. Identifiquei, então, o direito que eu gostaria de trabalhar, né? Os direitos, né? A liberdade de aprender, de ensinar, de pesquisar, este fato juridicamente relevante, eu considerei assim, e delimitei, dentro do tema geral da liberdade acadêmica, propriamente o tema da liberdade de ensinar, o ensino, né? E não qualquer ensino, ensino dentro de uma instituição formal, né? Então, eu fui diminuindo o objeto, né? E dentro de uma instituição formal por professores. Então, processos esporádicos, por exemplo, de ensino em tutorias e monitorias, eu excluí do meu trabalho. Mas eu precisei pensar que isso existia, né? Acho que isso que é o interessante no processo de delimitação. Eu considerei que existia e depois eu fui diminuindo para bem definir o que eu queria e o que eu podia executar, tá? E na sequência eu pensei, bom, já que é sobre liberdade de ensinar, em que locais, né? Em que contexto? A educação formal, então são instituições formais, é em qualquer grau? E aí eu queria ficar no âmbito do ensino superior. De instituições públicas e privadas, será que eu faço alguma delimitação, afinal de contas, algum tipo de impacto diferenciado cai lá, né? Ou será que eu dou conta das duas coisas? Eu pensei no primeiro momento em delimitar, mas aqui por uma orientação do meu orientador, eu mantive uma abordagem mais ampla ali, envolvendo as duas modalidades institucionais, né? E eu queria aferir como é que se daria a extensão, a definição, a composição da liberdade de ensinar nas áreas do conhecimento, né? Então, eu não fiz nenhuma delimitação de áreas do conhecimento, eu queria perceber esse fenômeno de uma maneira bem geral. Pelo menos eu fiz aquele sistema de teste. Será que é viável? E eu vi que era viável fazer essa conferência de uma maneira geral, que me permitiria uma comparação entre áreas do conhecimento logo na sequência. E aí, por fim, eu precisei também, quis fazer uma delimitação de referencial teórico e localizar um referencial teórico, um marco teórico que me servisse para o desenvolvimento do tema. Eu encontrei no Brasil alguma abordagem robusta sobre a temática, mas não no âmbito do direito, no âmbito da pedagogia, sem as nuances jurídicas propriamente. Então, eu enveredei por um caminho que é muito comum, né, principalmente já no momento formativo do doutoramento, que é o aporte de uma doutrina estrangeira. Essa escolha, obviamente, ela precisa, e no meu caso também foi, definida muito em virtude da afinidade em relação à abordagem da teoria e do seu autor, dos seus autores, e também da possibilidade de acessar esses textos, né, acessar o material numa língua que seja compreensível para mim, né? Então, eu fiz este último processo aqui de delimitação. Eu vou interromper aqui novamente, aqui rapidinho, e aí logo na sequência eu volto a compartilhar uma tela com vocês. Esse caminho que eu apresentei para vocês agora, ele virou a minha introdução, né? Então, a minha introdução da tese, ela foi construída como uma narrativa deste caminho. Eu transformei esses esquemas, né, em texto.
E isso facilitou muito, né? Facilitou demais a hora da escrita da introdução. Ela estava, na verdade, pronta, eu só precisava descrever esses desenhos que eu havia feito. E eu também optei, professor Wilson, não sei qual é a compreensão de vocês sobre isso, mas eu também optei por descrever na minha tese e propriamente neste momento da introdução aquilo que eu não ia tratar. Então, eu não só identifiquei o que eu iria tratar, como o que eu não iria tratar. Por mais que eu percebia que o costume de anunciar o que a gente vai fazer só, achei que dizer o que eu não ia tratar era uma forma de dizer para o meu leitor que eu conhecia o problema sob outros vieses, mas que eu ou não queria, ou não podia, ou por qualquer outra razão não iria abordá-lo nessa perspectiva. Então, eu fiz isso. Eu descrevi o que fazer e eu descrevi o que eu não iria fazer. Bem, algumas outras questões sobre este momento prévio propriamente à escrita. Né? Uma das primeiras coisas que eu me perguntei quando eu comecei a pensar sobre essa tese foi o que a minha vida, a minha experiência, né, poderia me favorecer nesse sentido. Vejam, eu penso o seguinte: ninguém, quando escreve uma tese, o faz em condições ideais, né? Essa expectativa, ela é de uma ingenuidade absoluta, né? Então, ninguém faz em condições ideais. Eu tinha alguns problemas, alguns entraves para a execução da minha tese, como qualquer um tem, né? Alguns mais relevantes, outros até engraçados, né? Eu nunca tive facilidade para línguas. E a maior parte da literatura que eu precisaria usar estava em inglês. Então, eu tive que enfrentar isso com vigor para dar conta do que eu queria. Né? Ao invés de lamentar, eu não podia lamentar para ninguém, a responsabilidade é minha, eu que fugia do meu curso de inglês para namorar na escola, com o primeiro namorado, né? Para simplesmente matar a aula, então a responsabilidade é minha. Senti na pele depois, tive que resolver meu problema. Né? Outras coisas aconteceram no meio do caminho. Teve um determinado momento, eu lembro exatamente qual, e aqui uma bobagem, mas para dizer para vocês como não é tudo perfeito mesmo, a minha casa entrou em reforma. Tive uma infiltração na minha casa, ela entrou em reforma. O gesso inteiro da minha casa foi abaixo. E eu estava nos últimos minutos ali do segundo capítulo com prazo para entregar. Eu falei, é assim mesmo, vai ser com essa reforma aqui mesmo acontecendo e vai ter que dar certo. Então, realmente não há condições muito ideais para isso. E eu tinha na ocasião também uma carga horária de trabalho muito grande em sala de aula. Eu pensei, o que eu posso fazer com isso? Né? Tem algumas coisas que a gente pode resolver, outras não. O meu déficit na língua, por exemplo, no inglês, eu conseguia resolver em parte. Não vou ser fluente em inglês, acho que nunca na vida, mas conseguiria ler, que era o que eu precisava. Então, isso eu consegui resolver. O que eu poderia fazer na sala de aula? Eu precisava, ao mesmo tempo, trabalhar, porque eu precisava pagar minhas contas enquanto eu escrevia a tese, né? Então, eu falei, vou pensar a sala de aula como um espaço que me ajude, não como um estorvo, né? Nossa, agora eu vou ter que sair para dar aula. Não, peraí, deixa eu pensar a sala de aula como um espaço para me ajudar. E como eu estava propriamente estudando a liberdade acadêmica, me ocorreu de fazer alguns testes nas minhas turmas, né? Que surtiram muito bem. Então, por exemplo, uma das premissas da qual uma das premissas, eu posso dizer assim, das quais eu parto, é que, ou uns condicionantes, melhor dizendo, do qual eu parto, é de que a gente precisa, para ter uma satisfação da liberdade acadêmica, a gente precisa de uma configuração da relação de professor e aluno diferente, que pressupõe um aluno com um grau de autonomia que os meus alunos, pelo menos, não detêm. Né? E eu queria entender por que eles não detêm. Eles não querem, eles não podem, o que acontece?
Então, nesse processo de utilizar o meu tempo, que era enxuto, para valorizar também o processo de pensar a tese, eu, por exemplo, professor Leonardo, professora Ana Maria, eu queria, para trabalhar essa questão da autonomia do meu aluno, eu comecei a pensar minha disciplina junto com eles. Então, eu construí uma disciplina em conjunto com meus alunos. Né? Foi o primeiro passo. Eu criei uma estratégia de avaliação que eu aplico até hoje, que é de entregar uma avaliação respondida para os meus alunos. Então, eu elaboro a avaliação, eu respondo a avaliação e eu entrego a eles, e o que eles devem fazer é me corrigir as respostas que eu coloquei. Eu queria colocá-los na situação de desmistificar a ideia de que um professor não pode ser contestado, né? O que era fulcral para mim, eu queria saber se isso funcionava mesmo. Então, acaba que o espaço da sala de aula foi proveitoso nesse sentido. Depois, algumas outras questões pessoais que eu penso que não podem ser desconsideradas. A mesma pessoa que escreve uma tese é a pessoa que tem um filhinho pequeno, que tem uma família, que tem, enfim, tem relações laborais, e, enfim, tem relações pessoais. Então, qual é a tese que eu podia fazer naquele momento? Né? Isso foi muito pensado, muito calculado antes da sua execução. E muito num processo de autoconhecimento mesmo, assim, de uma forma muito honesta. Qual é a maior habilidade que eu tenho? Né? Eu pensei, qual é a maior habilidade que eu tenho? E qual é a minha maior dificuldade? Né? O que eu posso fazer com minha maior dificuldade e o que eu posso fazer com a minha habilidade, uma habilidade mais acentuada? Eu admito a vocês que esse processo ele não foi de longe nem um pouco tormentoso, nem um pouco. As coisas que eu vejo, às vezes me espanto de que uma pós-graduação adoece as pessoas, né? Enfim, que o doutorado, o mestrado adoecem as pessoas, realmente passou longe da minha experiência. A minha experiência é uma experiência muito feliz. Todos os momentos foram muito felizes. E vejam, não é que sejam felizes, estou pulando de alegria. Não, não é isso. Mas a ideia de estar pensando algo realmente vindo de mim, claro que uma série de influências ali atrás, isso me regozijava bastante, isso me deixava muito, muito contente. Né? E aí eu identificando, como falava para vocês, a questão da habilidade e da dificuldade, das dificuldades, né? Eu identifiquei já há algum tempo, assim, que e julgo que seja uma habilidade, algo que me favorece, eu sou muito disciplinada, eu tenho facilidade de ter disciplina, de cumprir rotina. Né? Então, eu usei muito isso a meu favor. Em determinados momentos, quando eu queria honrar o prazo que eu mesmo me impus, eu finalizei a minha tese. Eu deveria ter finalizado a minha tese com 1 ano de antecedência, segundo o meu próprio calendário. Eu acabei finalizando com 6 meses de antecedência por conta de uma doença, da doença de uma pessoa da minha família que acabou acontecendo nesse intervalo e mudou um pouco os planos. Mas eu estabeleci um prazo bem anterior. Tinha 4 anos, queria terminar em 3, terminei em 3,5. A disciplina me ajudou muito nesse aspecto. Em determinados momentos, quando eu sabia muito bem qual era a estrutura que eu queria desenvolver, eu cheguei a fazer prospecções de páginas que eu escreveria no dia. Às vezes, eu conseguia cumprir. Às vezes, não. Mas sabendo que eu tinha que mais ou menos ter uma média de 5 páginas escritas por dia, me dava uma segurança. Né? Por vezes, o dia gerava uma nota de rodapé só. Né? Eu passava o dia inteiro numa nota de rodapé. Outros dias eu apagava uma parte do que eu tinha escrito que eu já não achava que não tinha fôlego, não convenceria ninguém. E em outros dias rendia muito mais do que 5 páginas, enfim. E eu não tenho uma escrita rápida, minha escrita é lenta. Né? Sei que cada um tem um estilo, eu não sou o tipo de pessoa que eu não funciono assim, que saio escrevendo e depois retoco. Não, eu quero escrever e deixar na melhor forma possível. Então, eu sou mais lenta na escrita. Em contrapartida, a minha dificuldade estava realmente no inglês. Eu acho que se
eu fosse contabilizar o tempo que eu demorei para ler o que eu precisei ler, alguém que tem fluência em inglês teria lido 3 vezes mais rápido. Então, eu demorei muito na leitura do meu material em inglês, né? E esse material em inglês constituiu a maior parte. Né? Vou tomar uma aguinha aqui. Um outro ponto que eu acho que merece ser considerado, colegas, e que a gente costuma colocar em segundo plano, mas eu penso que é bem relevante, é a relação que a gente vai ter com o nosso orientador, que a gente pode ter com o nosso orientador. Né? Eu penso que é absolutamente fundamental conhecer a forma que o nosso orientador trabalha. Né? E o que atende aos interesses do orientador, que não violem a nossa forma de trabalhar, né? Que não sejam uma agressão à nossa forma de trabalhar, porque, afinal de contas, na condição de orientador, é ele que está orquestrando a produção desse trabalho. Né? Então, eu já conhecia o meu orientador em virtude do mestrado, foi o professor Ingo Sarlet. O professor Ingo não foi meu orientador no mestrado, mas eu fui aluna dele e tive oportunidades várias de tê-lo em minha convivência durante o mestrado. Então, quando eu comecei o processo de orientação do doutorado com ele, eu já sabia onde é que eu podia pisar e onde é que eu não podia pisar, né? O que é que funcionaria e o que é que não funcionaria. A minha condição também de professora na graduação, que orienta trabalhos, me facilitou muito. Eu pensava toda a vida, o que é que meus alunos fazem comigo que eu não quero fazer, que eu odeio, que eu não suporto e que eu não vou fazer com o meu orientador, né? Então, assim, a relação com o orientador acho que é fundamental. Um orientador que não é um aliado, e isso acontece a percursos tormentosos, né, de orientação. Eu mesmo testemunhei alguns de colegas que passaram por isso, pode dificultar muito o processo de elaboração da tese. Né? Eu tenho uma visão assim da figura do orientador que eu acho que facilita um pouco a relação que acabei travando com o meu orientador, né? Eu não acho que o orientador seja alguém, primeiro, responsável pelo meu trabalho. Né? E é preciso ter muita ciência disso. O trabalho é nosso. Né? O orientador não é responsável pelo trabalho. Eu acho, né? Eu acho que o orientador é a figura que vai nos salvar de precipícios. Mas a condução do trabalho, as escolhas dos trabalhos, as primeiras escolhas, pelo menos, tem que ser nossas. Eu acho inconcebível, né? Assim, minha visão, pelo menos, eu acho inconcebível a ideia de procurar o meu orientador, achava, né, inconcebível a ideia de procurar o meu orientador para dizer eu não sei o que fazer, eu não sei delimitar o tema, eu não sei criar um problema, eu não sei qual é o meu objetivo, me dá uma sugestão de tema. Não. Eu penso que, assim, pelo menos funcionou bem, né? Eu faço, eu acho que isso que a gente precisa fazer, eu faço, né? Eu defendo, e assim funcionou, eu defendi uma posição e a partir do que eu apresentei, o meu orientador deu os seus pitacos. Não, isso é uma maluquice, tira isso faz sentido, isso daqui eu não sei, tenta me convencer. Daí eu argumentava, às vezes conseguia, às vezes não, faz parte. Mas no doutorado, especialmente, eu acho que o orientador é alguém com quem a gente discute um tema. O orientador tem que se preocupar com questões metodológicas que a gente deveria ter aprendido antes, né? Que a gente tem que ter aprendido antes, é elementar, assim. O orientador não é alguém que nos ensina a pesquisar, eu acho, né? A gente tem que saber pesquisar, ou tem que aprender sozinho, né? Então, e assim, é muito mais proveitoso, afinal de contas, o tempo de cada professor é um tempo muito restrito, né? E eu penso que agrada muito mais o professor orientador, se a gente apresenta ideias, eles estão ali para nos ouvir as nossas ideias, né? E também compreendo, assim, para fechar essa questão da orientação, também compreendo que,
vou falar isso por um costume, uma prática que eu visualizo muito na graduação e também visualizei entre colegas ali no mestrado e no doutorado. Também compreendo que o orientador não é nosso Google, né? Nossa fonte de pesquisa. Então, a ideia de chegar, assim, de procurar o meu orientador para dizer, me passe o seu material, eu acho, em alguma medida, extremamente abusivo, né? A responsabilidade de coletar material, eu penso que seja nossa, né? É minha, eu que tenho que ir atrás, as fontes são as mesmas, o meu orientador tem o mesmo acesso que eu. Então, se eu não encontrei, o problema é meu, não é dele. E hoje, ainda mais, assim, com os acessos que a gente tem, com as possibilidades de acesso, é realmente indesculpável, eu acho. Isso não quer dizer, óbvio, né, que o orientador não possa, que o professor não possa indicar, enfim, dar alguma literatura, mas esse primeiro movimento, partir do orientador, eu tenho algumas ressalvas quanto a isso, né? Bem, então, esse processo, eu acabei me alargando um pouco nesse aspecto, porque esse processo, pelo menos comigo, surtiu muito bem. O professor Wilson Steinmetz, que é seu amigo, conhece, até imagino que tem muito mais tempo que eu, tem muito pouco tempo, né? Enquanto eu morava em Porto Alegre, as nossas reuniões aconteciam, professor, num posto de gasolina, na conveniência de um posto de gasolina. Bem a cara do professor Ingo, sempre ele correndo para pegar um voo. E funcionava bem, né? Funcionava muito bem. Eu sabia que eu tinha mais ou menos 15 minutos para falar tudo que eu queria com ele. Depois eu voltei para São Luís e a nossa comunicação foi feita de forma remota e também surtiu perfeitamente bem. Um outro aspecto que eu queria falar para vocês, assim, dividir com vocês, antes de agora, logo na sequência, adentrar realmente o processo de escrita, é uma impressão que eu tenho, assim, que eu sentia em relação às pessoas de meu convívio ali no doutorado, a sensação de estar perdido, né? Aquela coisa de, meu Deus do céu, não sei para onde eu vou, eu não tenho segurança, eu não tenho segurança, eu estou com medo de afirmar uma coisa ou outra. Eu acho que o momento formativo do doutorado, ele nos impede, pelo contrário, ele nos obriga, na verdade, a ter ousadia, né? Uma tese, eu acho que é até mais do mesmo, um pleonasmo dizer que ela tem que ser ousada. Ela tem que ser ousada, ela tem que ter um conteúdo ousado, eu acho, né? E fazer afirmações e sustentá-las, mais uma vez, eu penso que é nossa responsabilidade. Se no meio do caminho as coisas ficaram embaralhadas, meio perdidas, isso significa que, ao contrário do que possa parecer, a pesquisa está funcionando. Estar em condição de pesquisador, né? Ser pesquisador é admitir a falta de controle de algumas coisas, né? A falta de controle do rumo do trabalho em alguma medida. Depois as coisas se arrumam, mas se colocar à disposição do imponderável, não tem que causar pânico, né? Não tem que causar dor. É exatamente isso que alimenta uma boa pesquisa, né? E quanto realmente esse último aspecto, antes de falar da escrita, quanto ao processo de executar a tese, ainda cursando disciplinas, eu não sei como que é o currículo de vocês, professores. A PUC tem um conjunto de disciplinas muito extenso, no doutorado também. Então, a gente tem que cursar muitos créditos. Isso pode parecer um atrapalho, está me atrapalhando, eu tenho que cursar a disciplina de tributário, o que tem a ver com minha tese, aquela coisa, né? Tem essa impressão. Me favoreceu bastante discutir o meu tema em absolutamente todas as disciplinas, todas, e não só em todas as disciplinas,
como procurar realmente os professores do meu programa, para além do meu orientador, para, na medida da disponibilidade deles, conversar com eles sobre o meu trabalho, né? E nesse sentido, eu acho que eu fui muito feliz pela acolhida que tive, né? Quase todos os professores, com quase todos eles eu conversei sobre o meu trabalho. E acho que isso é importante dizer, dando uma especial relevância para as críticas que me foram feitas nesse caminho, e não foram poucas, né? Em medidas diferentes, críticas pontuais e críticas que derrubavam a estrutura do trabalho, realmente. Então, quando eu voltava para casa, às vezes ali sugada de energia, depois de uma crítica, eu pensava, como é que eu posso revidar esse argumento? Eu não podia ainda, eu não tinha naquele momento um argumento melhor, mas ele me incomodava. Como é que eu posso revidar? Então, ouvir as críticas mais do que os elogios, acho que é fundamental, né? Ouvir críticas favorece muito. Pois bem, e agora a escrita, realmente, como é que aconteceu, né? Sempre a gente ouve falar, e eu imagino que alguns de vocês, ou alguns talvez tenham passado por isso, não sei em que momento que estão na produção do trabalho, pelo famoso bloqueio da página em branco. Né? O que eu vou fazer com essa página em branco? A gente abre ali a página do Word e diz, é hoje que eu começo. Né? É hoje, vai sair alguma coisa e não sai nada. Nada pode ser tão aprisionador do que a página em branco, porque ela nos dá a possibilidade de qualquer coisa. Pode escrever qualquer coisa, né? Você tem todo o domínio naquele momento. À medida que você vai escrevendo, as coisas ficam mais fáceis, porque você já tem um comprometimento com o que está escrito anteriormente. Mas com a página em branco, não. Né? Com a página em branco, as coisas realmente estão começando. E isso me aconteceu não propriamente na hora de executar a tese, mas me aconteceu na hora de elaborar o projeto. E aí eu aproveito para dizer também de uma impressão minha. Acho que há uma tendência de subestimar a elaboração do projeto de tese. Eu não subestimei, e eu acho que foi providencial não tê-lo subestimado. Né? O projeto de elaboração de tese não é um documento que você deposita lá, pelo menos na PUC, assim, não sei como é que funciona com os senhores, um documento que você deposita para se livrar e depois você pensa a tese. Isso é um retrabalho. Então, pensar muito bem o projeto de tese é propriamente pensar o trabalho, ali que está a estrutura. Um projeto de tese ruim vai gerar um trabalho ruim, né? A não ser que no meio do caminho você mude, execute faça um outro projeto, mas se o projeto entregue, né, for ruim, a tese vai ficar ruim. Um projeto que não tem um problema real, a tese não terá um problema real, né? Se os objetivos não estiverem bem traçados, ou o sumário, ainda que provisório, não faça sentido, o sumário definitivo dificilmente vai fazer sentido. Porque denuncia lá atrás que o sujeito ali, o indivíduo, não tem a menor ideia do que é pesquisa. E aí eu reforço mais uma vez o que eu penso, assim, dizia para vocês. Eu penso que no direito nós somos muito mal acostumados a achar que a gente precisa só cuidar das questões jurídicas. Nós temos uma responsabilidade metodológica. Quem ingressa no mestrado tem uma responsabilidade metodológica. Então, entender metodologia é um problema nosso. Né? E fazer um projeto sem compreender metodologia é impossível. É absolutamente impossível. Bem, então, na escrita da tese, realmente eu não tive esse bloqueio da página em branco, mas para elaborar o projeto eu tive. Né? E aí vou dividir com vocês uma coisa que me aconteceu. Assim, funcionou muito bem. Eu acho que cada um tem seus elementos de propulsão de criatividade. Isso é normal. Alguns escutam música, outras pessoas fazem uma viagem, relaxam, ficam em silêncio, né? Eu gosto muito de literatura, muito, muito, muito. Eu sou fã de literatura, assim, de carteirinha. Então, quando eu tive esse bloqueio ali na elaboração do meu projeto de tese, eu morava em Porto Alegre na ocasião,
e eu estava ainda deslumbrada com a ideia de ter uma livraria Cultura no lugar em que eu morava, porque aqui em São Luís não tem. Então, eu fui à Livraria Cultura e comprei 11 livros, exatamente, 11 livros. Eu tenho eles separados e datados. E eu li esses 11 livros em 10 dias. Num surto, realmente, minha cabeça não parava. Então, não parava de jeito nenhum. Então, eu comecei a ler. E aí eu fui vendo, e aí eu fui entendendo como era contar uma história. Assim, eu fui uma leitora intencional, digamos assim, né? Eu acho que até então eu tinha sido uma leitora passiva, alguém que gosta de literatura e lê na cama. Nesse momento eu passei a ser uma leitora intencional. Deixa eu ver como é que essas pessoas que eu gosto escrevem. E aí eu fui vendo, e aí pensei, bem, eu quero escrever minha tese e meu projeto de tese como alguém que conta uma história. E isso me ajudou muito. Depois dessas leituras, eu escrevi rapidamente o projeto e isso serviu também para a tese. Né? Essa coisa de escrever como quem conta uma história, eu ressalto aqui como não como um dever ser, assim, mas como não só uma opção pessoal, mas algo que eu tenho valorizado assim, na condição de docente cada vez mais, e também na condição de alguém que estuda, né? Estuda todo o tempo, assim, que gosta de estudar, continua a estudar sempre. Né? Os livros jurídicos, no fim das contas, são muito chatos, a maior parte deles, eu acho. Né? Para quem gosta de literatura, por exemplo, e que tem o prazer do texto, né? Como o Barthes fala, o Roland Barthes, sente o prazer do texto. Um texto jurídico é o fim do mundo, assim, é tudo que você não quer. Né? E eu não queria fazer um texto fim do mundo, mas óbvio que eu estava embrenhada por uma tradição. Né? Então, como é que eu poderia, sem não fugir dessa tradição, absolutamente, mas impregnar o meu texto, né? Contaminar o meu texto com algo que é da minha personalidade? Vocês já devem ter notado a essa altura que eu não sou alguém que preze por um alto grau de formalismo, né? Eu aprecio a linguagem oral, eu gosto da fala oral, eu acho que a gente precisa, e eu tentei fazer isso, aproximar o texto escrito da fala oral o máximo possível. Né? Em algum momento nós somos ensinados que a fala oral é cheia de erros, que a escrita ela precisa ser rebuscada e qualquer coisa do tipo. Eu estou cada vez mais certa de que a erudição, o conteúdo, a competência de alguém é notada pelo conteúdo, não pela forma. Assim, ou muito pouco pela forma. Se fazer compreender é muito mais importante do que demonstrar uma variedade de palavras ali que a gente troca por sinônimos no dicionário online, né? Então, se fazer compreender é o maior valor de um texto, eu acho, sabe? E eu tentei fazer isso, assim, eu queria me fazer compreender e aproximando muito, o quanto possível, aproximando a fala oral da escrita, né? E, inclusive, em alguns momentos, até os regionalismos, né? Eu sou do Nordeste, eu nasci no Maranhão, né? Eu nasci em São Luís. E a gente tem expressões, enfim, como todos têm, né? Todos os estados têm expressões próprias, tem coisas que marcam a minha identidade. Ora, se o texto é meu, eu quero que esse texto tenha uma identidade. Eu pensava assim. Né? Eu descobri que escrever como quem fala é uma virtude e não um equívoco, professor Wilson, depois de me submeter à viagem de ler toda a obra do Guimarães Rosa, né? Então, depois disso, eu entendi que o que a gente faz está muito, muito ruim, é muito ruim, né? Está muito errado, ou não é muito bom, pelo menos. Né? Ainda mais, eu acho que isso os senhores podem se perguntar, podem considerar isso como uma sugestão. Ninguém pode escrever uma tese a não ser num pacto de mediocridade para se livrar da tese ou para não ser lido. Quem escreve algo quer ser lido. Né?
quem faz qualquer coisa quer ser lido, né? Esse é o drama do artista também, né? Ninguém faz uma obra de arte para não ser apreciada. Tem uma relação intersubjetiva implícita desde o ato da concepção. Você já pensa no outro. E quando eu estava, então, achando o tom da minha linguagem, eu pensei, esse texto ele só vai fazer sentido se eu conseguir atingir, pela temática, outras pessoas que não são do direito. Porque eu preciso que a minha diretora, na instituição que eu trabalho, queira ler o meu texto, porque ela é um sujeito dentro da dinâmica educacional. Eu quero que meu aluno também leia. E eu quero que meu coordenador leia, eu quero que outras pessoas, por exemplo, que investem em educação, que estão ali no que eu chamei ali na tese no domínio do mercado, leia isso também, porque todos são atores envolvidos. Então, se eu entupir meu texto de juridiquês, de coisas intransponíveis, eu posso até me fazer compreender por meio grupo meio gatos pingados, como a gente diz, né? Mas não só eles não gostarão desse texto, como eu dificultarei a leitura. E o nosso trabalho não é esse, né? O nosso trabalho é facilitar a leitura. Voltando para o... Eu já estou finalizando para abrir, para a gente conversar um pouquinho. Voltando para o aspecto da forma de escrita, ali, de escrever como quem conta uma história, que eu fiquei muito contente, muito realmente contente por sequer ter falado isso e isso ter sido observado por um dos avaliadores da minha banca. Foi a primeira coisa que um dos meus avaliadores falou, o ministro Teori, participou da minha banca, foi a última banca de doutorado da qual ele participou, a última participação dele, né, num evento de pós-graduação foi nessa ocasião, e ele ressaltou isso, da escrita como quem conta uma história. Eu fiquei realmente muito feliz, foi a coisa mais importante para mim, porque eu me empenhei no encontrar o tom da escrita, assim, era relevante. E eu comecei a tese na introdução, com uma expressão que é uma expressão tipicamente de fala oral, de fábulas, de histórias, que é certa vez, né? Certa vez, e aí continuei. Propositalmente para, como eu dizia para vocês, tornar o texto um texto agradável. Eu vou, não sei se consegui, mas tentei. Eu vou dividir mais algumas telas com vocês agora para me aproximar da finalização, tá? Que são materiais que eu produzi, eles não estão na tese, como eu disse, né? Um deles está, eu vou ressaltar qual depois, mas todos os outros não, que são materiais que eu fui produzindo para mim mesmo, para adestrar o meu olhar, para perceber o fenômeno que eu estava analisando no meu dia a dia, nas minhas relações, no mundo em que eu vivo, e não considerar que a tese só acontece no momento que eu ligo o meu computador e fecho a porta, e que me ajudaram realmente a pensar o fenômeno como um fenômeno social, né? Já que nós estamos dentro do curso ali, de uma área de ciências sociais. Então, só um minutinho, vou fazer essa divisão com vocês de novo e vou explicando o... Conseguem ver? Sim, professora. Agora paramos de ver. Ah, tá, é que eu abri a tela para vê-los. Só um minuto. Pronto. Aí, agora sim. Pronto, então, uma das coisas que eu fiz, né, eu eu fui catalogando filmes que eu poderia assistir e que tinham a ver com minha tese, né, com o tema que eu estava estudando. Quem não quer relaxar, vem no filme. Ah, mas relaxar vem no filme da tese? Gente, tem um momento que a gente só quer falar da tese mesmo. Difícil é encontrar alguém que queira escutar, né? Então, tudo bem ver um filme que tem a ver com o objeto do que a gente pesquisa. E aí eu cataloguei alguns filmes, eu utilizei, inclusive, um filme que é A Onda. Esse filme aqui eu utilizei no início do meu terceiro capítulo da tese, né? E assisti a esses filmes durante a execução.
Alguns outros depois, eu assisti um documentário também muito bom, que eu me ressinto muito de ter perdido o nome dele, mas eu assisti nesse processo. Outros foram surgindo e tudo mais, mas esse foi o primeiro esqueleto de filmes que eu fiz. E fiz também um mapeamento de casos. Esse mapeamento me ajudou bastante na elaboração da introdução, onde eu tinha que apresentar a justificativa para o meu trabalho. Acho que a expressão, aquelas expressões do tipo, esse trabalho é relevante porque não tem nada escrito sobre ele, é de uma soberba incrível, né? Eu não gosto dessa ideia. Alguma coisa já foi escrita, com certeza, sob alguma perspectiva, a gente aqui às vezes não conhece, né? Ainda que seja muito tangencial, mas já foi escrito. E eu também não gosto dessa fala ser uma fala retórica, né? O trabalho é importante porque o tema é relevante na atualidade. Bem, isso é circular, é tautológico, né? Então, por que é relevante? Me prova que é relevante, né? E aí eu comecei a mapear casos e que me serviram na introdução, serviram bastante na introdução, para demonstrar, não só dizer que é relevante, mas demonstrar que professores estavam tendo a sua liberdade de ensinar comprometida em cenários diversos, né? Então, eu fiz um catálogo aqui de universidades brasileiras e outras que eu localizei casos. Nesse particular também, sobre casos brasileiros, eu ressalto a vocês, e não sei em que medida seria possível, a depender da temática que cada um de vocês esteja desenvolvendo, mas eu fui o tipo de pesquisadora mesmo metida. Eu procurava o e-mail de quem eu queria falar, mandava um e-mail e pedia atenção, assim, olha, estou fazendo uma tese sobre isso, tem disponibilidade para conversar. Então, quando eu tomei ciência de que um dos casos mais emblemáticos de violação da liberdade acadêmica era de uma brasileira, foi de uma brasileira, que é a professora Débora Diniz, eu não hesitei em entrar em contato com ela. E ela, muito gentilmente, nós trocamos inúmeras correspondências sobre esse fato, para compreender o que estava por trás das entrevistas, das reportagens que versavam sobre o caso e as entrevistas que ela concedeu. Ela foi muito gentil, me explicou muita coisa também, a maior parte não foi para a tese, mas claro que me permitiu compreender muito do que havia acontecido, do que estava acontecendo. Eu confesso a vocês também que eu fiz isso com todos os meus colegas, assim, eu fiz isso muito entre os meus colegas professores, né? Eu aproveitava todo mundo que me dava uma brecha, eu botava o ouvido ali para escutar, né? Eu fui uma boa ouvinte, eu acho. Eu ouvi muito, né? Lamentações e euforias, né? Com a devida filtragem logo depois. E aí eu mapeei também alguns vídeos de entrevistas, de palestras, né? Sobre o tema. Eu não fiz, e aí nesse aspecto eu posso dizer para vocês, reforçando o que eu havia mencionado sobre o fato de eu achar inconcebível dizer que não há literatura, que não se encontra nada sobre o tema, etc. Eu não fiz doutorado sanduíche. Né? Eu não sei se vocês terão oportunidade, ou alguns já tiveram, ainda mais com o contexto pandêmico que a gente está vivenciando. Eu não fiz. Eu tive a possibilidade de fazer o doutorado sanduíche quando eu tive um problema de família, um problema de saúde na minha família, um problema muito grave. E eu não quis me afastar nesse momento. Então, eu fiz essa concessão, eu fiquei aqui, eu preferi ficar, mas eu não tenho que reclamar, eu realmente tive acesso a tudo que eu queria. Né? E a boa parte realmente gratuita. Tá? Então, aqui tá só uma listagem inicial, claro que uma coisa vai levando a outra. Né? Bem, aqui a gente já entra, vou passar mais rapidinho, aqui eu já entro em desenhos que eu fui fazendo, minha forma de compreender as coisas é muito, muito visual, então eu fiz isso aqui por minha conta. Eu fui fazendo desenhos a partir do que eu conseguia perceber de como se dava a relação entre professor, aluno, direção, mercado, Estado,
sobre a liberdade de ensinar, e colocando aqui os artigos do lado, interesses de cada um, enfim, fui criando isso daqui. E aí, no final das contas, às vezes aconteceu, colegas, de eu abrir esse desenho aqui, abrir um desenho como esse aqui, e, ok, então eu transformei esse desenho em texto. A ideia já estava aqui, né? Então, me serviu bastante na escrita para me dar um pouquinho mais de agilidade. Eu falava ainda há pouco sobre se deixar levar pela pesquisa, não como um fator de angústia, mas como um fator de prazer. Tem que ser um prazer. E isso me aconteceu, eu ressalto a vocês um aspecto, dois aspectos, na verdade, duas ocorrências. A primeira delas é que, enquanto eu pesquisava as constituições brasileiras, né, sobre dispositivos que podiam me ajudar, que versavam sobre liberdade de ensinar em constituições anteriores, eu me dei conta do seguinte, eu pensei, será que nas assembleias constituintes discutiram isso? Nossa, aí eu parei tudo e fui atrás dos anais das constituintes brasileiras para descobrir, não sei se alguém já fez pesquisa em anais das assembleias constituintes, mas assim, eles são difíceis de pesquisar, são até um pouquinho caóticos, são documentos históricos, muitos não têm a facilidade de você fazer o Ctrl+C, Ctrl+L, não lembro agora, Ctrl+F para localizar rápido. Então, eu parei assim tudo e me deixei levar pelo prazer de procurar ali nos constituintes as discussões sobre liberdade acadêmica. Isso me demandou, desculpa, um tempão, assim, muito tempo. Mas, assim, foi um processo de envolvimento mesmo. E aí, depois eu passei a constituições de outros países. Eu descobri um site que vocês devem conhecer certamente, que é o Google Constitute, tem as constituições de todo mundo, então eu fui ali para outras constituições e aí comecei a comparar as constituições com a Constituição de 88, coisas que não estavam previstas no começo, eu não tinha pensado em fazer isso, não tinha pensado em fazer isso no projeto e foi aparecendo, né? Outra coisa que me aconteceu também nesse processo de me deixar levar foi que em um determinado momento, por conta da reforma da instituição na qual eu trabalho, eles mudaram a concepção da sala de aula, foi mudada a arquitetura da sala de aula, né? De repente, as cadeiras estavam em círculo, não eram mais cadeiras colocadas em fileiras de frente para o professor. Isso na escola. Tem uma escola e a universidade funciona no prédio ao lado da escola. Na escola fizeram essa redefinição da sala de aula. E eu olhei aquilo e fiquei pensando, será que isso tem alguma coisa a ver com a minha tese? Assim, será que impacta alguma coisa essa dinâmica, esse desenho da sala de aula? E aí eu fui parar num livro de arquitetura, gente, arquitetura escolar. E aí me deixei levar pelo livro ali para compreender, e compreendi coisas muito legais, muito importantes mesmo, que, Amanda, o que te gerou? Gerou 10 páginas? Não, gerou, sei lá, talvez uma nota de rodapé. Mas me envolveu no tema, né? Me permitiu compreendê-lo de uma forma mais orgânica, né? mais visceral até, eu diria. E, bem, esse ponto aqui remete à ideia de dar atenção às críticas. Eu mapeei também as teorias e autores, alguns, obviamente, não todos, mas alguns, que se refutam a ideia que eu estava querendo defender, né? Refutam em maior ou menor grau, desde refutar integralmente até refutar uma parte desta ideia. E aí eu fui, então, mapeando esses autores e mapeando com quais argumentos eu poderia me sair dessas críticas. E eu evidenciei essas críticas na tese. Eu acho isso muito interessante. Assim, eu fiz deliberadamente porque eu acho interessante, né? Eu gosto da ideia de não omitir ao leitor que aquilo que eu estou defendendo não é irrefutável. É a minha concepção de que é a explicação melhor, mas não é irrefutável. Então, tem ideias diferentes e apresentá-las, dar a elas dignidade ali, né, dentro do trabalho, acho que pode tornar o trabalho realmente honesto. E aí, mais alguns últimos desenhos aqui que remontam realmente ao conteúdo já da pesquisa, talvez
sem tanto interesse sobre esse aspecto agora. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Bem, esse foi o único... Não, este não. Acho que foi o próximo. Este foi a única imagem que eu usei realmente na tese para explicar ali as relações internas dentro de uma instituição e os impactos das externalidades, como eu chamei aqui, de cálculo das externalidades. Foi o único que eu usei. E aí poderia, talvez, soar uma bobagem ter feito tudo isso, né? E ter usado pouco. Mas, para escolher um em detrimento de outros, eu precisei criar todos, né? Então, enfim, para mim, realmente foi proveitoso. Quando é que o trabalho está finalizado, né? Acho que essa é uma boa pergunta. E a resposta corriqueira, até de uma forma irônica, é quando o tempo termina, né? Quando o tempo acaba, então o trabalho está finalizado. É assim com quase todo mundo, pelo menos. E acho que é o que acontece mesmo. Mas, principalmente, eu acho que nesse ponto a gente precisa ter uma postura ativa enquanto leitores do nosso trabalho. Eu penso que o trabalho termina quando, e eu me fiz essa pergunta, acho que é uma pergunta que deve ser feita, quando a resposta é positiva à seguinte pergunta: eu leria esse trabalho? Eu pensei isso, eu leria esse trabalho? Eu tenho inúmeros livros que eu ainda não li que eu queria ler, né? Muitos, todos nós, certamente. Eu daria o meu tempo para esse trabalho, né? E eu acho que nesse ponto, para responder essa pergunta, nós não devemos ser gentis, nós não devemos ser autoindulgentes, nós não devemos ser piedosos com nós mesmos, nada disso. Nós devemos ser rigorosos com nós mesmos, né? Se nós elaborarmos algo ou prospectarmos a elaboração de algo que nós não confiamos na sua qualidade, a ponto de sequer desejarmos lê-lo depois, por que submeter alguém a essa leitura, né? Por que exigir que alguém goste? Porque tem isso, né? Às vezes a gente faz um trabalho e aí vai para a banca critica, e aí você pensa, eu lutei tanto, desculpa, mas uma banca não avalia a tua luta, as dificuldades, enfim, o que passou, todo mundo passa, em maior ou menor medida, né? Nesse ponto eu sou pouco emocional, digamos assim, eu sou muito pragmática. Uma banca avalia um trabalho e avalia o prazer que foi ler esse trabalho, né? Para finalizar, tem uma questão de segunda ordem, eu penso, que é a questão da revisão, né? Não sei como é que vocês efetivamente trabalham, se existe uma política de revisão dentro da instituição. Eu optei por revisar o meu próprio trabalho, eu não cedi o meu trabalho a nenhum revisor. Para fazer isso, é preciso ter alguma imersão em regras metodológicas, óbvio, né? E caso optem por delegar a revisão a um terceiro, eu sugiro fortemente que leiam o trabalho novamente, depois da revisão, né? E que o último toque seja realmente de cada um dos senhores como autores, porque eu penso o seguinte: ninguém tem mais interesse de que um trabalho fique bom do que o seu autor, né? O melhor revisor ortográfico, ABNT, não interessa, né? O melhor revisor tem menos comprometimento do que o autor, porque a gente sabe o que a gente fez e como a gente quer que aquilo dê certo, né? Bem, é isso que eu pensei. Foram algumas palavras de um sentido realmente de conversa, bem informal, professor Wilson, professor Leonardo, professora Ana, Maria e colegas. Eu estou à disposição de vocês, se quiserem conversar um pouquinho. Espero ter atendido a proposta. Realmente foi uma proposta nova, então eu fui tateando aqui o que seria importante falar. Eu iria falar só no final um juízo de valor, né, professora Amanda, mas assim atendeu de maneira absolutamente excelente, ótima, né?
quando eu fiz... Quem me deu o seu contato foi o Ingo. Tá? Mas aí eu pensei assim, vou pedir, mesmo a gente tendo a relação de amizade, né? Eu vou pedir para o Ingo o contato de alguém que eu, Steinmetz, não conheço. Aí eu justifiquei porque eu queria, né? Aí imediatamente ele me repassou o contato, né? E obviamente eu disse do que se tratava, tá? E ele me disse, fez um comentário, isso foi no dia 20 de agosto, né? E ela fala muito bem, esse foi o comentário do Igor, né? Aí quando você falou do aspecto, do valor que você dá à oralidade, né? Aí eu fui verificar o comentário que o Ingo tinha feito. Bom, eu disponibilizo a palavra, né, ao professor Leonardo, à professora Ana Maria, né, que queiram fazer alguma observação, alguma pergunta, algum comentário. Depois também podemos abrir aos doutorandos, e vejo que tem mestrandos também, né? Isso é bom sinal de que o pessoal está pensando em... E tem até convidados externos também. Eu tomei a liberdade de convidar 2 colegas do Maranhão, né? Um conseguiu, a outra pessoa não conseguiu por problemas de saúde, né? Que é o Fábio Gondinho, é juiz, né? No estado do Maranhão, né? Então, vocês... E depois também o Michel, que não sei se ainda se encontra, né, que também é uma pessoa lá de Santa Catarina, né? Professor Leonardo, professora Ana. Eu gostaria apenas de agradecer, então, a professora Amanda pela contribuição, foi excelente. Eu entendo, assim, que também nós precisamos superar alguns mitos em relação à própria escrita da tese, e acho que eu até fiz algumas anotações aqui de vários mitos, né, que foram sendo desmanchados durante a sua fala, né? Eu gostei muito dessa frase, né, que não podemos escrever uma tese para nos livrarmos dela. Isso acho que deixa uma lição bem importante para os nossos doutorandos, e também em muitos pontos eu verifiquei assim que a fala ela é perfeitamente cabível para a dissertação de mestrado também, né? Muitos dos pontos assim, a questão da organização, né? Veja como a questão da organização, todos os esquemas, né, ali que a professora Amanda apresentou são importantes, né, para que a escrita flua de uma melhor maneira. Então, assim, achei uma atividade muito interessante. Também nunca tinha participado, confesso, nunca tinha participado de uma atividade que tivesse essa perspectiva do andamento, né? Do andamento da escrita da tese, e da relação com o orientador também, que é algo muito importante, que às vezes os discentes acabam não percebendo como isso é tão importante, né? E também verificar que nada é fácil. Nada é fácil, é difícil, mas a gente pode ter uma satisfação pessoal muito grande também no caminho, né? Não é apenas a conclusão, mas é todo um caminho, né? Vejam como a professora Amanda relatou aqui também as dificuldades, que foram inúmeras, né? E isso não impediu que ela fosse a vencedora do prêmio CAPES de tese, né? Então, isso é foi uma manhã muito prazerosa, ao menos ao meu sentir, assim. Queria agradecer novamente pela gentileza em ter vindo à nossa universidade, ainda que virtualmente, e deixar as portas abertas, né, professor Wilson, sempre que a professora Amanda se disponibilizar, se quiser um dia nos visitar também presencialmente, será uma satisfação. Vou passar a palavra para o professor Wilson novamente. Obrigado. Professora Ana. Bom dia a todos e todas, aos meus colegas, e eu preciso agradecer muito o professor Wilson pela ideia, pelo convite para eu estar aqui, porque talvez, às vezes, as nossas agendas são tão complicadas, né? Porque foi realmente, professora Amanda, um presente, o presente assim, daqueles que nos enche de energia. E hoje era um dia que eu estava desenergizada, porque fiquei até madrugada, porque tem hoje é o último dia daquele edital do Universal. Acho que todo o Brasil está mandando projetos, né?
E lhe ouvindo, assim, foi um imenso prazer, porque me senti muito contemplada. E quero reforçar aqui que, com a sua fala, a gente compreende que o prêmio não foi só da área do direito, foi da grande área, né? E eu acho que essa é uma das questões muito importantes. Por vezes, as sub-áreas nós esquecemos da área que nós pertencemos, né? Eu não sou do direito, a minha área é do serviço social. Eu sempre digo que eu sou infiltrada, né? Mas muito bem recebida por todos os meus colegas. Mas quando nós estamos numa outra área profissional, a gente tem que ter muito cuidado, né? Muito cuidado, porque cada um tem o seu jeito, mas tem alguma coisa que nos une, que são as ciências sociais aplicadas, que nós todos pertencemos, né? O serviço social também é dessa área. E cada área profissional tem o seu jeito e o que o professor Leonardo dizia, os seus mitos, né? E nós temos muitos mitos. E é muito comum os alunos, tanto do mestrado quanto do doutorado, quererem saber, eu posso fazer isso? Isso. Né? E uma das palavras-chave desde o início, né? Fazer uma tese tem que ter ousadia. Fazer uma dissertação tem que ter ousadia. Desde que se tenha fundamento, desde que se tenha conhecimento que sustente aquela ousadia. Então, uma tese, eu estou louca para ler, que é escrita de uma forma muito diferente do tradicional, né? Então, é possível nós quebrarmos as nossas caixinhas desde que se tenha conteúdo. E ali, quando você falava sobre a questão de precisamos também ter responsabilidade metodológica, coisa muito importante. Não posso escrever e depois escolher uma metodologia. Isso não existe. A metodologia é como nós vamos chegar naquilo. E aí, eu anotei muitas coisas, eu estou com o caderno cheio, né? Decidiu escrever narrando. Eu ouso dizer que essa foi uma das maiores ousadias na área do direito, né? Desde que se tenha fundamento, desde que se tenha propriedade daquilo que se está falando. Poder usar literatura, poder usar filmes, poder usar vídeos, né? É fantástico tudo isso. Por quê? Porque isso vai cativar o leitor, assim como nos cativou na escuta da sua fala, né? E aí, eu me lembrei de um texto que eu trabalho, que fala sobre a questão que nós temos que assinar o texto. E não é só colocar o nosso nome na capa do trabalho. O texto tem que ter o nosso jeito, a nossa forma de ser, né? Então, eu poderia falar assim de cada um dos itens que eu fui anotando. Eu sou muito... gosto demais dos esquemas. Eu acho que os esquemas nos ajudam a materializar tudo aquilo que está nos pensamentos, né? E isso nos dá clareza nesta leitura depois, que o leitor vai conseguir acompanhar todo aquele raciocínio que foi feito e que, por vezes, fica truncado, né? Quando você falou sobre a questão de que a banca vai analisar o produto. Os leitores vão analisar o produto, não vai analisar potencial. Potencial é ótimo no processo, mas eu tenho que chegar com um produto. Então, assim, tem várias questões que eu acho assim muito importantes e que a gente tem que começar a discutir cada vez mais. A questão da relação com o orientador. O orientador, ele não é o nosso HD. Eu sempre falo isso, né? Nunca tinha pensado no orientador como
o Google. Eu sempre uso uma linguagem mais antiga, né? Que às vezes a gente se sente, em todos os níveis, né? Que nós somos o HD daquele orientando, daquela orientando. Dessa relação de que ele está ali para discutir, e não para dizer, não para passar bibliografias. Enfim, eu não quero tomar o tempo, quero deixar um tempo para os demais, mas quero dizer, professora Amanda, que já tem um convite para o semestre que vem, para esse seminário que o professor Wilson disse que eu coordeno, e eu coordeno mesmo, no doutorado, e que a gente possa fazer aberto, que a gente possa ter mais tempo para explorar todos esses materiais, que não é receita, mas sempre nos ajudam, nos iluminam para nós irmos criando os nossos métodos de trabalho, de estudo, enfim. E a outra questão, que daí é uma questão, fique muito à vontade para dizer sim ou não, quando a gente grava e deixa no Google Drive, só nós podemos acessar, porque é da instituição, não tem acesso para outras pessoas. Mas eu gostaria que você pensasse na possibilidade, não precisa responder agora, se a gente pudesse depois colocar isso no... Nós temos um canal em um dos grupos de pesquisa do YouTube, porque foi uma fala tão brilhante, tão gostosa de se ouvir, que eu acredito que seria um material muito rico para outras pessoas. Eu acho que não é só para nós, seria um egoísmo nosso se nós ficássemos só para consumo interno, né? Mas depois se comunica com o professor Wilson, né? Porque eu sei que às vezes a pessoa não gosta e eu respeito muito isso. Mas muito, muito, muito obrigada pela manhã maravilhosa. Obrigado, professora Ana. Eu teria observações, elas serão bem pontuais, mas eu quero dar preferência a quem nos acompanha aqui na sessão, nesta sessão virtual, né? Tem algum colega que queira, algum doutorando, mesmo mestrando, que queira fazer alguma questão, fazer alguma observação. A Monique Ramona. Olá, tudo bem? Infelizmente eu tô com um probleminha na minha câmera aqui, mas desde já eu agradeço muito. Eu gostei muito de todas as colocações da professora, porque assim como a professora Ana mencionou, hoje eu também estava assim um pouco cansada, desmotivada, porque também fui até umas 2h30 terminando o projeto que eu quero lançar para tentativa aí de repente entrar no doutorado. Tô terminando o mestrado agora esse semestre, né? E então, daí ouvi-la foi muito bom, assim, foi muito revigorante, porque me trouxe várias situações com as quais eu me identifiquei também. Até brinquei ali nos comentários que faz uns 20 anos que eu fiz inglês, então vou fazer umas aulas particulares agora. Mas dentre todas, tudo ali que você colocou, assim, eu achei que é muito gratificante também poder dar esse compartilhamento, né, dessas vivências. Então, eu queria agradecer a todos, inclusive todos os professores que estão aqui, todos foram meus professores também. E certamente todos foram muito preocupados de levar isso para a gente, de compartilhar, de nos mostrar caminhos, né? Mas, claro, né? Nós com as nossas próprias pernas, mas esse auxílio, essa cooperação é muito importante, assim, porque a gente fica às vezes um pouco perdido, de certa forma, né? Mas no meio de tantas atividades que a gente acaba tendo também, né? Que nem a colocou, sua mãe, tenho dois meninos pequenos e família e escritório, e, enfim, né? Daí a gente tenta se virar nos 30 querendo dar conta de tudo e às vezes a gente acaba ficando meio desmotivado, então ouvir alguém que passou e passa por isso também acaba dando, assim, um certo entusiasmo. Te agradeço e, enfim, eu desejo para vocês todos um excelente dia. Obrigado, Monique. Mais alguém que queira fazer alguma observação?
levantar, suscitar alguma questão. Fábio. Tudo bom, professor? Tudo bom, Amanda? Olá, tudo bem? Foi um prazer ouvir toda a sua trajetória, né? Toda a sua experiência. Muito obrigado por compartilhar com a gente. Eu queria dizer, professor, que agora eu entendo, né? Porque, assim, a gente tem um grupo, os doutorandos da UNOESC, nesse convênio do Tribunal de Justiça do Maranhão com a UNOESC, a gente tem um grupo que a gente acabou compartilhando as teses premiadas pela CAPES, né? E eu vi, acabei de abrir aqui no grupo do WhatsApp e eu vi a tese da professora Amanda, e eu lembro que a gente já tinha comentado, né, dessa peculiaridade da escrita, só que nenhum de nós se tocou que ela era maranhense, né? Até porque a tese não é enfim, não, a gente leu rapidamente, eu não sei se tem alguma dica, e eu vi aqui também que já nos agradecimentos, você já percebe a diferença, né? Que é quase uma obra literária. E, assim, eu trabalho no Tribunal de Justiça do Maranhão, mas eu sou piauiense. E uma coisa que eu observo de fora, dos maranhenses, principalmente dos ludovicenses, é que existe quase que um zeitgeist em fazer uma homenagem, uma deferência à língua portuguesa, a obras literárias, até essa preocupação com narrativa. Então, ela está honrando a história dos grandes escritores do Maranhão. E, assim, a leitura é muito prazerosa, é muito gostosa. Eu não li toda a tese, nós, como eu falei, a gente meio que fez uma análise superficial de todas as teses, para a gente ter mais ou menos uma ideia de como deve ser a nossa, né? Então, eu queria... A pergunta que eu queria fazer é mais uma curiosidade. Eu vi que você falou que a sua grande preocupação era tornar a leitura agradável. Isso você conseguiu, né? Mas houve também essa preocupação você imaginava que pudesse ganhar prêmios, enfim, você se preocupou em analisar os critérios que a CAPES estabelece? Houve essa preocupação técnica e metodológica, ou o seu grande guia foi realmente tornar tanto a elaboração agradável quanto a leitura agradável? Fábio, muito obrigada e prazer lhe conhecer. Também cumprimento a Monique e agradeço pelas palavras. Que alegria ter revitalizado o seu dia, né? Ter dado razões para prosseguir na elaboração do projeto. E cumprimento também, agradeço também, desculpa, as observações dos professores Leonardo e Ana, e no finalzinho, se eu puder falar umas palavras finais, eu comento. Fábio, a pergunta é bem interessante, mas e vai ser só um testemunho mesmo, assim. Quando eu fiz o doutorado e elaborei a tese, eu não conhecia esse prêmio, eu não sabia dessa premiação da CAPES. No mestrado, não existe esse prêmio para o mestrado. No mestrado, eu morei em Porto Alegre, eu fiquei exclusivamente dedicada ao mestrado. No doutorado, eu fiz o doutorado trabalhando. Então, eu morei só durante um período curto para executar os créditos em Porto Alegre, e depois eu regressei ao Maranhão. Então, foi tudo aconteceu muito rápido no doutorado. Eu vivi pouco, só durante assim, um ano que eu estive lá, né, intensamente a condição do estar na universidade, né, de pensar essas questões todas que são muito corriqueiras e comuns e objeto de preocupação nos programas de pós-graduação. Quando eu voltei, então, quando meu tempo ficou muito limitado, eu realmente não acompanhei questões relacionadas à dinâmica, digamos, burocrática, né, do programa de pós-graduação. Eu não conhecia esse prêmio, realmente não conhecia, ele já estava em uma edição bem adiantada. Quando, depois da defesa, um tempo depois, o professor Ingo fez contato comigo, eu já estava de volta ao Maranhão,
e disse que indicaria ao colegiado do curso a minha tese para ser a tese que representaria o programa de pós-graduação. Se eu anuía com isso, claro que eu aceitei, e o colegiado do curso, então, acatou, e ela foi submetida. Aconteceu uma particularidade, a particularidade de, no dia datado para divulgação dos resultados, não saiu o resultado. Não saiu e não tinha explicação, né? A gente ligava para a CAPES, não tinha explicação, vai sair, atrasou, mas não sabia que dia que era. E eu comecei a consultar e, de repente, eu me envolvi profundamente com o plano, o prêmio, desculpa. E aí comecei a consultar o site várias vezes, não saía, até que um determinado dia, com um atraso de mais ou menos uns 10 dias, se eu salvo engano, uns 7 a 10 dias, o resultado saiu. E aí teve todo o processo, né, de premiação e tudo mais, mas realmente eu não sabia do prêmio, que, portanto, não impactou, não foi determinante na forma de elaboração da tese, como também no dia da premiação, o prêmio do direito, obviamente, foi anunciado antes. Teve uma solenidade de premiação, né, em Brasília, mas o segundo prêmio, que é o prêmio da grande área, foi sorteado só no dia, ninguém sabia quem seria o ganhador do prêmio da grande área. E eu me lembro de estar junto ao professor Ingo, perto, assim, né, a gente estava ali aguardando, que recebia a premiação eu e ele, né, tinha que ir ali na frente, e quando anunciaram o grande prêmio, eu já não me lembrava, estava tão feliz que eu estava ali, que eu nem me lembrava que tinha mais esse sorteio, mais esse prêmio, né? Não pensava, assim. E aí eu lembro do professor Ingo com uma brincadeira, dizer assim, se tu ganhar esse prêmio, tu vai ter que pagar um cachorro-quente para mim. Porque tinha um valor em dinheiro também, né? No prêmio, além do troféu, tinha um valor em dinheiro. Eu acho que com esse dinheiro tu paga um cachorro-quente para mim. E aí, e eles, sei lá, deve ter demorado 30 segundos, mas eu achei que demorou 10 minutos, até puxaram o papelzinho ali e saiu o meu nome do grande prêmio. Quando saiu, o professor Ingo tinha dito isso, eu estava ali rindo com ele, né, eu não estava prestando tanta atenção, e aí ele falou, Amanda, é tu, levanta, e eu levantei meio atropelado, assim, meio sem entender muito bem, e fui, e ele também seguiu para receber a premiação. Então, o segundo prêmio foi uma absoluta surpresa mesmo, né? O prêmio Aurélio Buarque de Holanda, esse da grande área das ciências sociais. E o prêmio do direito, claro, no momento de premiação eu já sabia, porque saiu no Diário Oficial com antecedência, mas a elaboração da tese não foi pensada, realmente não foi pensada com base nele. Eu nem sei te falar, sinceramente, eu não saberia te dizer quais são os critérios para avaliação de uma tese para a premiação. Eu desconheço realmente esses critérios. Eu só posso dizer uma coisa especificamente, porque o professor José Geraldo, que esteve na banca desse ano, né, na premiação deste ano, ele fez contato comigo logo após a premiação e me parabenizando, né? Ele foi o presidente da comissão de avaliação nesse ano, me parabenizando e se identificando como alguém que compunha ali a comissão de avaliação. Mas todo o mais passa longe do meu conhecimento. Muito bem, nós já estamos no adiantado, né? São 12h10, também não quero abusar do tempo da professora Amanda e de outros. Eu vou fazer breves pontuações, acho que mais 10 minutos, nós vamos daí passar a palavra à professora Amanda, né? Bem, eu me identifiquei com tantas coisas aí, eu vou só lançar elas, né? Assim, sem preocupações sistemáticas, né? A questão, o prazer e a satisfação da pós-graduação, tá? Eu digo para vocês, já disse, talvez para alguns eu já tenha dito, um dos períodos mais ricos e que eu mais tenho saudades é o meu período de mestrando e doutorando, né? Porque depois que você se torna doutor, você entra numa roda, né, de moer, né? E acho que foi o período que acho que foi o período que mais li na vida, mestrado e doutorado. Eu li muito, né?
E eu tenho consciência de que se eu ainda tenho alguma musculatura, porque isso é um perigo na vida do acadêmico, de um professor universitário, aquela sensação de que ele está começando a perder musculatura, e a pós-graduação, mestrado, doutorado é decisivo. Eu tenho uma hipótese, professora Amanda. Se você não adquirir musculatura no mestrado, doutorado, você não vai adquirir depois, né? Essa coisa, sei, claro, todo mundo diz que sempre há tempo para tudo, acho... Outro ponto, rapidamente, partilho do seu entendimento sobre a natureza da dissertação e da tese. Elas são autorais, mas respeito a posição de muitos colegas com quem convivi desde 2003. Eu já convivi com mais 100 professores de pós-graduação por trabalhar em 3 instituições, né? Muitos colegas entendem que ela é coautoral e, às vezes, eu acho que há um risco, e respeito a concepção de quem entende que ela é coautoral, mas há um risco de, muitas vezes, o docente se tornar uma espécie de advogado, né, do mestrando e doutorando, e inclusive na defesa e em composição de banca. É um risco. Não estou dizendo que, mas respeito, né, a concepção, porque ela existe, e muita gente boa que eu conheço, inclusive, sustenta essa concepção, né? A questão da página em branco, né, é o que eu sempre digo, né? É o famoso problema do bloqueio do escritor, né? Como também de grandes artistas, etc., né? Hoje a gente sabe que até tem ajuda, suporte para isso. Eu recentemente até conheci alguém por meios transversos que me disse, olha, eu ajudo pessoas que têm bloqueio, né? E lembrei quando você falou que escrevia uma nota de rodapé num dia. Houve dias na minha tese de doutorado que eu escrevi 2 linhas e meia. E eu escrevi minha tese, aqui quem mora em Caxias sabe, numa sala no prédio da Sorvelândia, né? Ali no 4º andar, né? E havia momentos que a minha tentação qual era? Era descer para ir até a livraria do Maneco, descer para ir tomar um café, no Café Nobre, em frente ao Hospital Pompeia, mas eu ficava ali. Porque a tentação de fuga nessas horas, então, é um grande autocontrole, né? Como as pessoas escrevem, também compartilho. Você diz que tem autores que te inspiraram. Eu, por exemplo, vou citar alguns que, para mim, eu lia, não para aprender sobre a temática deles, mas porque eu admirava como escreviam. Por exemplo, o psicanalista Renato Mezan, né? Não sei ainda se está vivo. Eu li as colunas dele da Folha de São Paulo porque eu dizia, meu sonho é escrever como ele. Né? O Contardo Caligares, né? Também, que faleceu há pouco tempo. Maravilhosa a forma como o Contardo Caligares escrevia, embora eu fosse uma pessoa do direito e eles fossem da área da psicologia, da psicanálise. Eu li muitos autores italianos da escola analítica do direito. Eu tenho um monte de livros aqui da escola analítica italiana do direito. Bobbio, Riccardo Guastini, Giovanni Tarello, né? Letícia Gianformaggio, né? Porque eu disse assim, quando eu descobri a escola analítica, né? E eu fiquei muito feliz, acho que tinha até um doutorando aqui que ele estava, mas eu acho que ele saiu, quando um dia teve um texto que foi objeto de prova eliminatória, que é a prova escrita, tá? E esse doutorando, que eu acho que não está aqui agora, né? Ele chegou para mim depois do processo seletivo e disse assim, o teu texto, né? Eu vi que é diferente, digo sim, ele é diferente. Eu procuro ser analista. Tem outros que escrevem assim também, né? Então, eu não estou dizendo que todo mundo tem que ser analítico, mas acho que você tem que ter uma identidade. E fiquei muito feliz quando eu recebi, depois de publicado um livro, um dia, uma correspondência da Judite Martins Costa. Né? A professora Judite Martins Costa me escreveu do nada, assim, me escreveu uma correspondência, né? Me mandou uma mensagem, né? Dizendo, li o seu livro e gostei pela clareza. Ela nem elegeu o conteúdo, porque provavelmente ela discordava de muita coisa por ser civilista.
né? Por ser civilista, provavelmente ela discordou de muita coisa, mas assim, gostei do seu... Então, isso é bacana, isso é uma sensação muito, muito interessante, né? Quando você comentou a questão da antítese, eu lembrei, professora, de um problema que nós no direito temos, que é muito grave, que é o viés da confirmação. Nós temos que trabalhar com o oposto, com o contra-argumento, com a refutação. A nossa tendência, isso é muito forte dentro do direito, talvez isso venha da advocacia, da formação da graduação, que é natural, né, que isso aconteça. Quer dizer, natural modo de dizer, né? E então eu vejo uma preocupação muito grande assim nas dissertações, tese, nós do direito temos uma tendência de só citar, conversar, dialogar com os autores que corroboram aquilo que nós queremos demonstrar, né? Ou provar, né? Lembrei também quando você se fez a pergunta, quando uma tese termina, há uma frase famosa que é atribuída a um professor da Universidade Federal do Paraná. Não sei se ele é o pai mesmo da frase, eu nunca perguntei, né? Porque eu não tive o prazer de ser aluno dele, que foi uma frase atribuída ao Marçal Justen Filho. Que tese você não conclui? Você não abandona. Mas o que você acrescentou que eu adorei, porque isso vai casar com essa ideia que eu sempre repito, que eu lembro até hoje, que é esta pergunta: eu leria o trabalho que eu escrevi? Né? Então, quer dizer, ao mesmo tempo que você tem essa ideia de que... Porque nós temos prazo, não é como na Espanha que eu posso ficar 9 anos fazendo uma tese de doutorado. Acho que ainda pode, né? Em Portugal, teses que eu consultei na minha pesquisa aqui foram elaboradas durante 9 anos, 12 anos. Nós, no Brasil, não temos isso, né? Então, em algum momento, possivelmente, a gente abandone a dissertação e a tese, mas nós temos que casar esse abandono com uma outra pergunta. Eu leria isso? Por fim, professora, teria várias observações, mas aqui em Caxias do Sul, o almoço ao meio-dia é sagrado, né? Vocês sabem, né? Depois a gente comenta isso. Então, a questão do produto, né? Realmente é isso. Tá? É assim que meu juízo deve ser. Já vou fazer um juízo de valor, né? Quando eu leio uma dissertação, quando eu leio uma tese, né, eu estou lendo a dissertação, a tese, como um produto objetivo, né? Claro que e aí é uma coisa interessante, porque para mim, sabe o que é que me dá prazer como pesquisador? É o processo. Como pesquisador, o que me dá prazer é o processo de pensar, de escrever. Ali é que está a delícia. Eu, às vezes, quando eu sou notificado de que meu artigo foi publicado, Amanda, às vezes eu vou abrir dias depois e nem leio. Boa parte dos artigos, depois de publicado, que eu escrevi, eu não leio. Aí eu descobri que o meu prazer está no processo. Mas como avaliador, o que eu avalio é o produto. Então, como pesquisador, o meu prazer, a minha satisfação está no processo. Mas como avaliador, a minha obrigação é avaliar o produto. Para finalizar, eu vendo seus esquemas aí, eu me recordei das minhas folhas de risco e rabisque. Eu sou da época, professora Amanda, a Ana também deve ser, que a gente ganhava muito risco e rabisque, né? A gente ia comprar um pneu numa concessionária e o pessoal te dava de presente um risco e rabisque, né? Eu advogava, vinha o cliente, dava um risco, e eu nunca sabia o que fazer com aqueles riscos e rabisque. Durante o mestrado, doutorado, Ana, eu descobri o que eu podia fazer, né? Então, eu usava aquelas folhas de risco e rabisque. Então, eu tinha uma folha que eu chamava folha matriz. Nessa folha matriz, eu fazia colunas verticais. Para cada coluna vertical, um capítulo, né? Claro, desde que eu tivesse um plano. E depois, para cada coluna que representava um capítulo, eu tinha uma outra folha com os tópicos e subtópicos, né? E sempre que eu lembrava de alguma coisa, né? Também usava sistema de envelopes, então eu sou né, escrevi a tese numa era, digamos, pré-digital, né, embora tenha sido a dissertação e a tese tenha sido entre o período de 1998 até o final ali de 2002, a defesa no início de 2003, né? Então é bacana. E, Banda, eu guardei isso por anos.
aguardei por anos. Lá. Eu gostava de ler impresso, então o que eu fazia? Durante a semana eu escrevia, no fim de semana eu revisava. Sem mentira, eu tinha uma pilha de 1,5 metro de rascunho. E guardei isso por tempo. Não sei por que eu guardava isso. Né? Depois eu fiz uma autoanálise e, de repente, era um sonho, um inconsciente, de que eu me tornasse uma pessoa famosa como Kelsen, Hart, Alex, e que algum dia alguém fosse se interessar pelos meus rascunhos. Né? Aí, quando eu me convenci que eu não seria um Kelsen, que eu não seria um Hart, que eu não seria um Alex, aí eu resolvi me desfazer por fora. Professora Amanda, muitíssimo obrigado, né? Nesse momento tão importante. Você está com a palavra e depois o professor Leonardo finaliza. Professor Wilson, muito obrigada. Compreendi agora também porque o seu texto tem uma clareza e é muito límpido, né? Não tem uma palavra a mais no seu texto. Eu compreendi agora pelas suas influências também literárias. Eu só para finalizar, assim, claro, agradecendo muito, foi de fato a primeira oportunidade de falar sobre o processo da tese e eu fico contente de ter atendido as expectativas, enfim, e ter servido, espero que sirva, né, de alguma maneira para o processo de elaboração das dissertações e das teses. Eu já aceito o convite de retornar em outra oportunidade, e professora Ana, com toda certeza, eu disponibilizo, eu aceito, né, a disponibilização, eu acato a disponibilização do vídeo no YouTube, eu vou ter a maior satisfação que isso aconteça. Então, fiquem à vontade. Enquanto eu falava, eu me recordei de mais dois pontos só que eu penso que sejam relevantes também para fechar, assim, para finalizar, que professores assim, e colegas, sobre essa questão da avaliação, né, na banca, a avaliação pela banca, a avaliação do produto. Eu acho que a gente tem de pensar que um texto ele precisa comover, né? Ele precisa comover no sentido mais genuíno da palavra. Assim. Ele precisa causar uma comoção em alguém e impactar alguém. E ele precisa ter vida sem depender do seu autor. Eu preciso deixar no texto quem eu sou, né? Por isso a coisa da identidade do texto. E quem eu sou dentro de um texto precisa comover alguém. Então, quando uma banca avalia a tese, professor Wilson, e como eu dizia, né, e partilhamos desse entendimento, a professora Ana também ressaltou esse ponto, quando uma banca avalia uma tese, eu penso que sim, a banca está avaliando o produto, né, e ela tem que avaliar o produto mesmo, mas tem um componente humano dentro daquele produto, também está nos avaliando em larga medida porque nós nos deixamos lá dentro, né? Nós estamos lá dentro e a nossa capacidade de comover ali de envolver ajuda muito numa avaliação positiva, eu imagino, né? Então, é preciso, eu acho que haver essa preocupação de um texto fazer sentido sem que eu precise estar do lado dele, defendendo ele também, né? Defendendo o texto a todo momento. Alguém havia perguntado no chat sobre se a tese tinha sido publicada. Ela foi publicada, ela está disponível gratuitamente na internet, na integralidade. Para o livro, para a publicação, eu fiz pouquíssimos ajustes. Já existe uma defasagem em relação ao que está lá escrito, algumas decisões relevantes. A publicação foi em 2018, algumas decisões relevantes sobre escola sem partido, discussões sobre ideologia de gênero em escolas foram decididas pelo Supremo Tribunal Federal há pouco, então nesse quesito jurisprudencial ela está defasada, mas a obra é essa, né? O livro é esse, foi publicado pela Livraria do Advogado, leva o mesmo título da tese, como eu falei, fiz realmente pouquíssimas modificações. E aí um último aspecto sobre o orientador também, que eu notei que foi um ponto que
que marcou ali, que ficou, me preocupa também a ideia de o aluno não conhecer o seu orientador, não conhecer a escrita do seu orientador, a obra do seu orientador. Acho que é uma coisa inadmissível, assim, né? Absolutamente inadmissível. Eu sei que acontece. Acho que o mínimo que você pode fazer na condição de aluno é conhecer profundamente o que seu orientador escreveu, para ter condições de discutir com ele, seja para confirmar, aderir às suas ideias ou mesmo para refutá-lo, né? Numa circunstância, numa relação de respeito, mas não de deferência, né? Não numa deferência incondicionada. Isso precisa também ser repensado, eu acho, no âmbito do direito, né? Existe uma dinâmica ali, uma estética de deferência no direito que eu acho que nos prejudica muito mais do que nos ajuda. E nos prejudica muito. Então, respeito não tem nada a ver com a anuência incondicionada, né? E conhecer a obra do orientador, eu penso que é muito, assim, realmente muito importante, de toda importância mesmo, ainda que o orientador não tenha publicado alguma coisa específica sobre o tema, né? Ainda assim, seguramente é relevante. Afinal de contas, é a pessoa com a qual nós mais vamos nos relacionar durante 4 anos, né? Então é isso, eu só quero renovar os meus agradecimentos, são só dois últimos aspectos que eu acabei recordando, mas dizer de minha alegria mesmo, sem mais impedir ali ou atrapalhar o horário do almoço, que foi um aspecto que me chamou muita atenção quando eu morava em Porto Alegre. Eu acho que é uma coisa cultural, professores. Nós almoçamos muito tarde aqui no Maranhão, 1h, 1h30, às vezes 2 horas, né? Agora, eu, quando estava na PUC, 11 horas da manhã, as lanchonetes todas da PUC estavam lotadas de pessoas. Eu não entendia como alguém almoçava às 11 da manhã. Mas deve ser alguma coisa cultural. Mas muito obrigada, foi um prazer muito grande dividir essa manhã com vocês e estou à disposição também. Maravilha. Aqui está o endereço na Amazon do livro da professora. Aproveitem que está com um desconto maravilhoso hoje, tá? Belíssimo desconto. Professor Leonardo de Camargo Subtil, com a palavra para fazer o fechamento da nossa atividade. Então, apenas de maneira muito breve, um agradecimento especial, então, novamente, a professora Amanda, que nos brindou com essa narrativa, podemos dizer assim, né, de todo o acompanhamento da tese, enfim, da sua trajetória brilhante, né, ficamos muito contentes em te receber, Amanda, e, assim, de uma maneira muito simples também, agradecer o trabalho da comissão, presidida pelo professor Wilson Steinmetz, né, da qual faz parte também a professora Ana, o professor Clóvis, agradecer todos os demais presentes, desejar um ótimo final de semana a todos e que possamos nos rever em breve, seja virtualmente ou presencialmente. Um grande abraço a todos, muito obrigado. Isso aí, obrigado, bom almoço, bom descanso para todos. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau, um grande abraço. Abração, Amanda.